O fato é, nós precisamos de um ou de outro, ou do AMP ou do XAMPP. E aí quando tu baixar o executável, tu vai instalar e o que vai acontecer? Ele vai criar no teu computador tanto o AMP quanto o XAMPP, mas por padrão ele vai instalar aqui, ó, no C do teu sistema, vai adicionar uma pasta com o nome AMP ou XAMPP. E aí tu vai ter o ícone para iniciar esse servidor local, porque está instalado, mas tu precisa executar ele para iniciar. Então eu vou vir aqui, ó, no iniciar, eu tenho aqui o ícone do Start AMP Server, e quando eu clico aqui, percebam que aqui na barra de tarefa, aqui perto do alto-falante, no lado, na verdade, eu tenho o íconezinho do AMP Server e ele precisa ficar online. Ele vai ficar com uma cor verdinha, indicando que o servidor está ativo. Eu vou abrir a pasta do AMP lá no C e ele vai ter uma pastinha chamada www. Dentro de AMP vai ter uma pastinha chamada www. No caso do XAMPP, se tu instalar o XAMPP, a pastinha vai se chamar htdocs. Então no AMP é www, no XAMPP é htdocs. É nessa pasta onde estarão os teus projetos, os teus sites, onde tu vai poder ter vários, né? Mas é dentro desse diretório que os teus projetos ficarão. Eu vou abrir a www e aqui eu tenho uma série de pastas. Cada uma dessas pastas é um projeto diferente. E aí, tu quer criar um novo projeto, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta nova e vou dar o nome aqui de meu site-wp, meu site WordPress. E aí, obviamente, a pasta está vazia. É aqui dentro que eu preciso colocar o sistema do WordPress que eu baixei para dentro da pasta do meu projeto. Tá aqui a pasta com o download do WordPress. Ele vem em .zip, eu vou dar 2 cliques, eu tenho um em RAR, né? Eu consigo visualizar o que tem dentro do arquivo compactado. Eu posso clicar com o botão direito, extrair, né? Ou então vir direto por aqui, ó. Vou clicar em WordPress e eu vou selecionar tudo e eu vou arrastar isso para dentro da pasta do meu projeto. Então cliquei e arrasto para dentro da pasta do meu projeto e solto. E ele vai extrair. Então, no caso do AMP, eu vou criar meu projeto dentro da pasta htdocs e fazer a mesma coisa, passar o WordPress para lá. Localhost, dessa forma tu consegue acessar o servidor local, é como se fosse, nesse caso, www.teusite.com.br, mas aqui como é local, o acesso é pelo localhost, essa vai ser o início da URL do teu site, barra o nome da pastinha que tu criou lá, que é o nome do teu projeto. Então, meu site WP, e vou dar um Enter. Quando eu acessar isso, ele vai abrir essa tela aí, que é a tela para a gente começar a instalação do WordPress. Mas antes da instalação, eu preciso de algumas coisas. Ela diz assim: bem-vindo ao WordPress. Antes de começar, precisamos de algumas informações sobre o banco de dados. Você precisa conhecer o valor dos seguintes itens antes de continuar. E aí pede o nome de banco de dados, usuário do banco de dados, senha do banco de dados, servidor do banco de dados e prefixo de tabela. O que acontece? Nós já temos o sistema lá na pastinha do projeto, nós já temos o servidor local, criamos a pasta do projeto, coloquei o WordPress lá dentro, mas eu não tenho banco de dados ainda. Por que o banco de dados é fundamental? Bom, porque é lá que vai estar a base de todos os dados, né? Por isso que o nome é banco de dados, ali que estarão guardados os dados do site. Então eu preciso de um banco de dados. Esse banco de dados eu não criei ainda. No AMP e o XAMPP, tanto faz, eles possuem, como eles estão simulando o servidor local, eles têm o aplicativo para administração e gerenciamento dos bancos de dados. O aplicativo se chama phpMyAdmin. Isso tanto o AMP quanto o XAMPP possuem isso. Já vem junto com eles na hora de instalar. Como é que tu acessa essa interface de gerenciamento dos bancos de dados? Eu vou pegar aqui o site do XAMPP, vou tirar daqui para acessar aqui o localhost /phpMyAdmin e vai dar um Enter. E aí tu vai entrar na interface aí do phpMyAdmin, que é a aplicação para gerenciar os teus bancos de dados. Isso aqui, o teu servidor web vai ter igual, e esse processo posteriormente tu vai ter que fazer lá e criar o banco de dados no teu servidor online. Então eu tenho ali à minha esquerda uma relação de banco de dados que eu já tenho, mas eu vou criar uma nova base de dados. Então como é que eu faço? Clica aqui, ó, em base de dados, e nessa tela ele vai dar o campinho para que tu crie base de dados. E tu pode criar com qualquer nome, claro, né? Não use caracteres especiais, não separe nomes compostos por espaço. Por exemplo, meu projeto que eu estou criando se chama meu site WP. Então eu vou criar o banco de dados chamado meu-site-WP. Só isso, esse campo não muda nada, é só clicar em criar. Vai processar e vai dizer: a base de dados meu site WP foi criada. Então agora eu já tenho o banco de dados, eu já posso voltar lá para a tela de início para o processo de instalação do WordPress.
Vamos citar agora a respeito dos itens que ele pede que tu tenha. O nome do banco de dados é o nome que eu criei, meu-site-wp. O usuário do banco de dados. O usuário, tanto o AMP quanto o XAMPP, eles trazem por padrão um usuário chamado root e a senha em branco, não tem senha. O teu servidor online, isso não vai ser assim. Quando tu for criar a base de dados do servidor online, tu vai criar um usuário e uma senha para esse servidor online. Mas aqui, tu vai usar sempre root e senha em branco, porque é padrão tanto do AMP quanto do XAMPP. Servidor do banco de dados já vai vir preenchido como localhost. No caso do servidor online, muitos mantêm esse mesmo nome, mas se alguns servidores possuem um endereço diferente desse, né? E aí, enfim, na hora de passar a gente tem que alterar isso. Mas no nosso caso vai ser localhost, porque nós estamos trabalhando localmente. E o prefixo da tabela, ele já vai também inserir automaticamente um prefixo WP. Que tabelas são essas? As tabelas do banco de dados. O banco de dados é composto por uma série de tabelas com uma série de informações que se relacionam. E essas tabelas serão geradas com prefixo. Tu pode gerar sem prefixo, mas por padrão ele vai deixar o WP. Por que existe essa diferença de prefixo? Porque caso tu tenha dois projetos numa mesma base de dados, o prefixo vai diferenciar que tabela pertence a qual projeto. O padrão é que tu use um banco de dados para cada site. Tendo essas informações, vou clicar em vamos lá e ele vai trazer a próxima tela pedindo o nome do banco de dados. Então aqui é o banco de dados que eu criei, que eu vou colocar meu-site-wp, nome de usuário, e ali está bem específico, o usuário de MySQL, usuário de banco de dados. Isso aqui, não confundam, não é o usuário que tu vai depois entrar no painel administrativo do WordPress. Esse passo a gente não chegou ainda. O nome do usuário do banco de dados, como eu disse, é root, e a senha não tem nada. Servidor do banco de dados localhost, e o prefixo da tabela, como eu disse, as tabelas serão geradas com o prefixo WP underline, vou deixar assim, não precisa mudar. Vou clicar em enviar para ver se ele consegue se comunicar com o banco de dados. Se ele não conseguir, ele vai dar um erro. Então, se tu errar o nome do banco de dados, se tu errar o nome de usuário, se tu colocar uma senha diferente, ele vai dar um erro dizendo que não houve comunicação com o banco de dados. Caso contrário, vai apresentar isso. Muito bem, você concluiu esta parte da instalação. Agora o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar. Agora sim, eu vou clicar em instalar e ele vai me pedir algumas informações do meu site. Então, título do site, isso é por padrão que ele vai colocar na tag title das páginas. Eu vou colocar aqui meu site WP, nome de usuário. Agora sim, esse usuário é o usuário que eu vou acessar o painel administrativo do WordPress. Ele por padrão se define admin como sendo esse usuário e tu vai definir uma senha para esse usuário que eu vou colocar 123456. Meu endereço de e-mail é obrigatório, eu preciso inserir aqui, depois eu posso mudar, tá nas configurações do WordPress esse e-mail. Esse e-mail é o que eu vou receber as notificações do WordPress, instalar o WordPress. Sucesso, o WordPress está instalado, estava esperando mais passos, desculpe desapontá-lo. Então é simples assim, ele já está instalado.